Por que o Kylian Mbappé está uma merda no Real Madrid? A verdade é que o tempo de Kylian até aqui no Real Madrid tem sido assustador. Um começo patético. Logo depois, uma breve demonstração do que ele poderia fazer. E agora, parece que realmente está em ruínas. Alguns dizem que é por ele não estar em sua posição de origem. Outros dizem que é pelo mau caráter do jogador dentro dos vestiários. Mas isso pode ter treta muito maior envolvida. E é por isso que hoje vamos entender o porquê o Kylian Mbappé está tão ridículo no Real Madrid. Eu sou JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like, combinado? Parece que Kylian Mbappé vendeu um sonho ao Real Madrid com uma declaração onde ele falava que poderia jogar em qualquer posição. Essa declaração fez o Real Madrid apostar suas fichas em Kylian Mbappé e ser o verdadeiro astro da camisa 9 do time merengue e completar de vez os Galácticos 2.0. Mas qualquer um que tenha assistido os últimos jogos de Kylian Mbappé pelo Real Madrid sabe que o astro francês está na verdade fora de sintonia. E em um El Clássico, onde o Real Madrid tomou uma goleada para o Barcelona em pleno Bernabéu lotado, pudemos ver verdadeiramente o retrato desse começo de Kylian Mbappé no Real. Nesse jogo, pudemos ver ele perdendo o domínio, passes errados, primeira chance desperdiçada por cima do goleiro e 8 vezes pego em linha de impedimento. Nem Álvaro Morata, que era o jogador que mais ficava impedido na história dos merengues, ficou impedido tantas vezes. E todas essas questões têm feito os torcedores do Real Madrid se perguntar: qual é o verdadeiro problema de Mbappé e por que ele não está rendendo no Real Madrid? E até onde vale a pena continuar acreditando que esse cara pode ainda dar algum fruto nesse time? A carência verdadeira do Real Madrid era na camisa 9. E a promessa inicial de Kylian era: com Vinícius Júnior de um lado, Rodrigo do outro e Bellingham no meio campo, estará servido o banquete para Kylian Mbappé. E ele será o grande camisa 9, aquele que vai empurrar a bola para as redes, que vai bater recordes de números e que com certeza trará muitos títulos para esse clube. E o Real Madrid o perseguiu. Por muitas temporadas, depois de ser rejeitado várias vezes, finalmente Kylian cedeu aos esforços de Florentino Pérez e aceitou fechar com o Real Madrid. Até aqui no papel tudo estava bem. A expectativa era que o Real Madrid dominasse os adversários e Kylian Mbappé desempenhasse um papel de liderança nisso. Mas até agora foi muito diferente. Mbappé e o Real Madrid têm enfrentado completas dificuldades. Mbappé ficou aquém e o El Clássico foi o momento onde isso ficou escancarado e a torcida acabou perdendo a paciência com ele. Mas isso não significa que ele tenha sido um desastre completo. Aliás, todos sabemos do verdadeiro potencial que esse jogador tem. Já vimos ele fazer muita coisa nas principais competições do planeta, inclusive dando shows na Copa do Mundo. E como se não bastasse em 2 finais seguidas. E pelos merengues, ele também já deu muitos indicativos do que pode oferecer dentro de campo, inclusive marcando alguns golaços pelo Real. Também teve um bom momento quando marcou pela primeira vez na Supercopa da UEFA contra o Atlanta. Mas os bons momentos para Mbappé têm sido raros. Ele está lutando contra tudo para ter uma consistência pelo Real Madrid. Na sua última temporada no PSG, Mbappé era imparável. Se ele estivesse presente na cerimônia do Ballon d'Or algumas semanas atrás, ele teria recebido o prêmio, que terminou a temporada 2023-24 com o maior número de gols na Europa. 52 gols. É realmente um número exorbitante. Com números como esses, é fácil entender por que os jogadores e torcedores do Real Madrid esperavam que Mbappé entrasse no time e começasse com tudo. Até aqui, a estrada dele demonstra que ele é um verdadeiro craque. Mas como já dissemos, não foi assim. Os sinais começaram a aparecer após os seus 3 primeiros jogos da La Liga. Real Madrid versus Mallorca, Real Madrid versus Real Valladolid e também no jogo contra o Las Palmas. O Real Madrid marcou 5 gols nesses 3 jogos, conseguiu apenas uma vitória e Mbappé não teve contribuição significativa em nenhum deles. O preocupante nisso é que, com todo o respeito a esses times, Mbappé enfrentou adversários de uma qualidade muito inferior, contra os quais esperava que ele realmente fizesse alguma coisa. Pois é, e ali já começava o drama do francês no Real. E provando que ele não tinha chegado com tal status por acaso no maior time do mundo, nos 4 jogos seguintes ele marcou 5 gols, balançando a rede em 4 jogos consecutivos. No entanto, uma pegadinha. Desses 5 gols, 3 foram pênaltis. E se nesse momento gols não eram mais o problema,
Agora o problema era gols com a bola rolando. Mbappé vencia, mas não convencia. E agora nós conseguimos começar a identificar quais são os problemas dele no clube. E o primeiro é que talvez as táticas de Carlo Ancelotti não se ajustem exatamente a ele. E isso, ultimamente, tem quase custado a permanência do treinador no seu cargo. Tanto a diretoria quanto os torcedores já estão impacientes com o técnico italiano que ganhou tudo o que era possível nas últimas temporadas. Tudo isso por conta de um jogador, porque ele não está conseguindo extrair o máximo de Mbappé. E Florentino Pérez, apaixonado pelo craque francês, quer que alguém faça alguma coisa já, para que esse francês desencante comece a brilhar. E até mesmo o próprio Carlo Ancelotti já deixou claro que é normal esse tipo de demora adaptação, até porque ele está saindo de uma posição e jogando em outra. E Carlo Ancelotti também teve que ajustar outras peças para que pudesse encaixar o cara no elenco. Então é uma mudança quase que estrutural no Real Madrid. Enquanto Florentino Pérez estava tão focado na saga de tentar tê-lo no time, finalmente quando o clube conseguiu, Florentino não pensou aonde ele iria jogar ou como ele se encaixaria nos merengues. Um bom argumento para a contratação dele é que quando começou em sua base, lá no AS Bondy, no Mônaco, ele era centroavante e usava a camisa 9. Mas quando ele realmente surgiu e começou a se destacar, Mbappé jogou a maioria dos seus jogos como ponta esquerda, se aproveitando de seus dribles rápidos e de sua velocidade. Na Copa do Mundo de 2018, também vimos ele brilhando pela ponta direita e com um grande efeito no time da França. Aquela corrida contra a Argentina ainda me dá arrepios. Mas só que agora, na principal fase da carreira dele no Real Madrid, isso está sendo um problema. A posição preferida de Mbappé em seu novo clube seria pela ponta esquerda. Mas lembrando que com a forma como Vinícius Júnior atuou na última temporada, se tornando o melhor jogador do mundo e nessa posição, é muito difícil pensar na ideia de tirar ele de lá e colocar Mbappé. E a grande questão do treinador italiano está sendo encaixar Mbappé em uma posição que ele não está acostumado. E a verdade é que todos vemos que ele não é um verdadeiro camisa 9. Kylian Mbappé não é um verdadeiro matador. Apesar de ter uma finalização excelente, vemos que a frieza não é o seu forte. Muitas vezes na frente do gol ele age como Vinícius Júnior, ficando nervoso e até tomando decisões precipitadas que muitas vezes custam caro para o Real Madrid. E a malandragem dele também não está ajustada para essa posição. Ele foi pego em impedimento muitas vezes nessa temporada, provando que talvez ainda demore algum tempo até ele se adaptar. É lógico que no El Clássico podemos dar os créditos à linha de impedimento do Barcelona, mas lembrando que ele ficou 8 vezes impedido. Isso é muito mais do que a média de qualquer jogador em um jogo. E quando olhamos para o cenário europeu, para o campeão da Champions League, pensamos em números muito altos, subimos a régua para um camisa 9. Em 16 jogos ele tem 8 gols até aqui, o que realmente causa uma má impressão. E dá para dizer que essa dificuldade na adaptação está nos dois lados, tanto no lado de Mbappé quanto no lado de Real Madrid. Kylian é o tipo de jogador que costuma confiar na sua velocidade e habilidade de drible para passar pelos adversários, o que é algo muito diferente do que o Real está acostumado. Não sei se você se lembra, mas antes de Kylian Mbappé, o número 9 por anos foi Karim Benzema. E mesmo depois que ele saiu, foi Rosselló, que entrou e fez um bom trabalho naquela posição, mesmo não sendo um jogador de destaque. E o que esses dois têm em comum? Ambos têm físico suficiente para segurar a bola, até que os outros jogadores possam passar, se movimentar, entrar no jogo e receber a bola dos pivôs. E isso é algo que falta muito no jogo de Mbappé. O seu físico com certeza não é o seu forte. Na maioria das vezes ele está sempre tentando correr em profundidade ou tentando fazer um facão. E a notícia não parece ser boa, porque a última vez que o Real Madrid tentou apostar em um atacante de velocidade, as coisas não deram muito certo. E ainda falando de parte tática e Carlo Ancelotti, você imagina a tristeza de um treinador fazer um trabalho de excelência, ser campeão da Champions League por 2 vezes e aí do nada simplesmente ter que mudar as táticas porque um jogador chegou. E esse jogador não pode ficar de fora. Antes, o Real Madrid jogava num 4-3-3, com um trio de meio-campistas e um trio de ataque. Agora o Real Madrid está jogando no 4-4-2. Às vezes em linha e às vezes em quadrado, com o Mbappé sempre tendo um apoio no seu ataque.
Na temporada passada, mesmo com reformulação e muitos jogadores jovens, vimos como o Real Madrid era dinâmico no ataque. Eles jogavam com um meio-campo em losango, onde Bellingham atuava como o número 10 nessa formação, entre Vinícius Júnior e Rodrigo, que jogavam como atacantes auxiliares fazendo corridas em diagonal. A dinâmica e fluidez desse time do Real Madrid dificultava muito para os adversários entenderem sua estratégia. E como resultado, vimos Bellingham desbloqueando o Belligol, uma versão sua melhorada que tinha muito impacto no ataque e fazia muitos gols. Mas nessa temporada as coisas mudaram. E isso não foi bom para o jogador que causava um impacto diretamente na área. Além disso, se você assistiu aos jogos, pode perceber que ele não é mais tão influente no jogo como era antes. No ataque, a presença de Mbappé criou uma dependência visível do lado esquerdo. E é aqui que começamos a observar um problema. Vinícius Júnior, com sua habilidade fenomenal, já ocupava o lado esquerdo. Agora com Mbappé também por lá, o jogo se tornou muito previsível. O Real Madrid está insistindo demais naquele setor, tornando mais fácil para as defesas se ajustarem. E outra coisa que conta demais é o lado emocional. Quando você assiste Kylian Mbappé jogando nessa temporada, é como se ele estivesse sobrecarregado, carregando um caminhão em suas costas. Parece que ele sente a pressão de corresponder às expectativas gigantescas que vieram com sua chegada ao clube. Mbappé sempre teve uma confiança muito contagiante em seu jogo, não tendo medo de ir para cima dos zagueiros ou chutar e arriscar de onde fosse. Mas no Real Madrid, isso pode ter sido um pouco abalado. É quase como se ele estivesse tentando provar algo, mas o contexto não está ajudando. E isso é uma coisa que está dividindo a torcida do Real Madrid. Há aqueles que esperavam que ele fosse o salvador do time, mas agora estão questionando se foi uma boa ideia trazê-lo para um sistema que funcionava tão bem sem ele. Algo que também pode estar acontecendo é o fator caráter. Desde o começo desse canal, eu sempre duvidei do caráter de Mbappé. E aqui mostrei o lado oculto desse jogador, que por puro ego e malícia conseguiu puxar o tapete de Neymar e Messi e fazer dois dos maiores jogadores que nós já vimos e já veremos jogar serem vaiados pelos ultras do PSG e viverem um verdadeiro tormento na capital dos ratos. E eu não sei por que alguém esperava que no Real Madrid isso seria diferente. Se Mbappé não mudar verdadeiramente o seu estilo de garoto mimado, talvez ele nunca consiga liderar um time e carregá-lo a uma final de Champions League e ser campeão, consolidando seu legado. Até porque um vestiário quebrado e desunido com certeza jamais ganhará títulos. E um sintoma de que tudo está indo muito mal para o francês é que ele não foi convocado para a última data FIFA de sua seleção e também não se pronunciou em relação a isso. Kylian Mbappé acha que o futebol é uma verdadeira bagunça. Traiu seus companheiros de time, traiu o time que confiou tudo nele e agora também traiu seu país. E mesmo sendo o cara da França, mesmo sendo o jogador que carregou aquele time nas costas em 2 Copas do Mundo, ele foi vetado de uma convocação para a UEFA Nations League. E não há motivos, mesmo que ele não esteja indo bem na sua situação atual, o cara é sim o principal nome da França neste século. Bom, a verdade é que tudo isso está muito estranho. Mas como pode ser resolvida a situação de Kylian no Real Madrid? Bom, isso depende muito dele e ainda mais de Carlo Ancelotti. Ele é um técnico experiente com histórico de se adaptar e encontrar soluções táticas para problemas complexos como esse. Mas muito além disso, eu acredito que a mudança virá internamente dentro do coração de Mbappé. Ele precisa se adaptar e entender suas novas responsabilidades. Entender que ele não é o garotinho dos olhos do PSG mais. E se o problema for as suas relações e o seu ego no vestiário, eu acho que é hora de ter um pouquinho de humildade e entender que o mundo não gira em volta do umbigo dele. E dentro de campo não depender apenas de sua velocidade. Será necessário desenvolver outros aspectos que o Real Madrid realmente necessita. Porque velocidade, convenhamos, já tem de sobra em Vinícius Júnior e Rodrigo. Mas uma coisa eu tenho certeza. O cara tem talento suficiente para dar a volta por cima. A questão é se o ambiente no Real Madrid, com a pressão, as expectativas e a exigência de resultados imediatos permitirá que ele cresça e evolua nessa nova fase de sua carreira. No final das contas, essa temporada será uma verdadeira prova para o futebol de Mbappé e para o Real Madrid como um todo. A grande pergunta é: será que ele será capaz de se encaixar e se tornar o jogador que o clube precisa? Ou isso se tornará um capítulo complicado na história de um dos maiores clubes do mundo
e de um dos talentos mais promissores que vimos surgindo nos últimos tempos? É isso que eu quero saber. Deixa aqui embaixo sua opinião. Eu sou o JS, se você gostou do vídeo já sabe. Aquele abraço e tchau!